Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo de inscrição nos NYX Face Awards Portugal 2018. Então, bora lá começar. Para começar, eu coloquei lentes de contacto pretas nos meus olhos e já comecei com a wig cap posta. Depois peguei nas minhas orelhas de elfo e em Spirit Gum e coloquei na minha orelha e na própria prótese da orelha e colei tudo muito bem. E fiz exatamente o mesmo do outro lado. É importante que elas fiquem bem coladas. Depois comecei por hidratar a minha pele, porque muita maquilhagem é preciso também muita hidratação. E comecei por usar um primer de olhos. Peguei na minha paletinha da Morphe e usei um tom clarinho e apliquei em toda a minha pálpebra móvel. Em seguida, com um pincel mais fofinho, comecei a aplicar um tom laranja no meu côncavo e a esfumar tudo muito bem com um pincel mais gordinho. E esfumar sempre para fora. Depois, com um tom mais escuro, coloquei no canto externo e também no canto interno do meu olho. Esfumei tudo muito bem e usei corretor na zona do meio para que ficasse mais clarinho e para a sombra que eu ia usar de seguida aderir melhor. E depois usei nessa mesma secção do meu olho uma sombra douradinha e passei com um pincel fofinho. E depois bati tudo muito bem para criar um esfumado bonito. Depois, pestanas postiças. Depois, máscara de pestanas, claro, como é óbvio. É sempre importante. E iluminador. Bem, este look é só iluminador. Apliquei iluminador no canto interno e depois com este eyeliner branco da NYX fiz pintinhas para recriar as pintinhas das asas das borboletas no canto externo e no canto interno do meu olho. Depois, com esta paletinha da NYX, a NYX Ultimate Shadow Palette, eu usei os tons laranja na parte de baixo do meu olho. E depois, com o NYX Jumbo Pencil na cor Milk, contornei a minha linha d'água para dar a impressão de um olho maior. E depois, máscara de pestanas nas pestanas inferiores. Depois, utilizei o meu primer do costume, na zona T principalmente, no nariz, no queixo. Usei esta paleta de correção da NYX, usei o tom verde nas zonas onde eu tinha mais vermelhidão. E depois o tom laranja nas zonas das olheiras, que são as zonas mais castanhas da minha pele normalmente e as que precisam de uma correção melhor. Depois usei outro corretor para iluminar em pontos estratégicos da minha face. E Beauty Blender, espalhar tudo muito bem. Depois, base. Utilizei esta base da Fenty Beauty que eu estou completamente apaixonada e espalhei tudo muito bem pelo meu rosto, com cuidado com os olhos. Depois utilizei tinta facial branca ativada com água para tornar toda a minha pele mais clarinha. Espalhei muito bem, comecei pelas orelhas, que era o ponto que diferia mais da minha pele. Apliquei pó nas orelhas para matificar aquilo que já tinha feito e depois fui com a Beauty Blender aplicar em todo o rosto e também no pescoço, nos ombros, etc. E é um trabalho de paciência, ir espalhando-os, batendo tudo muito bem até ficar uma cor uniforme. Toda esta maquilhagem é um trabalho de paciência, portanto, muita paciência. Depois, mais pó translúcido para matificar tudo. Agora, as orelhas já estão mais disfarçadas com a minha pele, mas também não há problema, porque no fim a peruca vai tapar tudo. Depois passei às sobrancelhas e utilizei o meu lápis de sobrancelhas habitual para as preencher, basicamente.
Depois utilizei o meu lápis iluminador na linha imediatamente abaixo das sobrancelhas, naquele ossinho, para iluminar. Esbati com o meu dedo e dei alguns retoques nas sombras. Depois, bronzer time, fiz o contorno da minha cara, pescoço e têmporas com um bronzer. E depois, com sombras individuais da NYX, assim mais lilazes, passei sobre o contorno e contornei toda a minha cara com estes tons roxos e lilazes. Depois, mais iluminador. Utilizei iluminador nas maçãs do rosto e com um pincel pequenino utilizei no arco da sobrancelha e no meu narizinho. Depois contornei também o meu nariz com o mesmo bronzer que já tinha usado anteriormente. E mais iluminador. Todo este look é iluminador. E depois usei o NYX Cosmic Metals na cor 08 nos meus lábios. Depois voltei à paleta de sombras da NYX e usei o lilás para realçar os contornos que tinha feito. E também nas orelhas para a diferença não ser tão grande. Depois contornei as minhas clavículas. E mais iluminador. Apliquei iluminador também no meu peito e nas clavículas e no arco do cupido. Depois, peruca time. E depois acessórios. Aqui coloquei umas borboletas no meu cabelo para dar um toque final ao meu look. Com um alicate cortei o arame das borboletas e com Spirit Gum colei-as em pontos estratégicos do meu peito. Depois, com o mesmo eyeliner branco que já tinha usado anteriormente, voltei a fazer umas pintinhas e usei a sombra individual da NYX para dar mais dimensão e cor aos meus ombros e peito. And it's done! Ou então não! Faltava qualquer coisa, não é? Então, comecei por retirar as borboletas, usei toalhitas para limpar e com o Jumbo Pencil da NYX desenhei uma secção no meu ombro. Depois retirei as pestanas postiças e com água micelar limpei toda aquela zona em que eu ia criar a minha ferida ou o espaço onde eu ia começar a transformar-me numa borboleta. Retirei a lente de contacto preta e apliquei uma lente branca. Coloquei cola de batom para retirar a textura do pelo das minhas sobrancelhas. E depois com o NYX Jumbo Pencil outra vez delineei a secção da ferida. E depois fiz uma sequência de pó, cola e pó para retirar completamente a textura do pelo e utilizei outra vez a paleta de corretivos da NYX e mais pó. Depois com látex líquido comecei a passar sobre a linha branca que tinha criado no meu rosto e apliquei tiras de papel higiênico para criar uma impressão de ferida. E aqui é um trabalho de paciência, basicamente é camada de látex com papel e aplicar pó translúcido, e enquanto esperei que secasse fiz o mesmo no meu ombro. Voltei à cara e mais uma camada de látex com papel e mais pó, obviamente. Depois, enquanto esperei que secasse, voltei ao meu ombro, fiz tudo igual. E depois passei para a cara e apliquei base sobre a suposta ferida. E voltei a contornar. Depois peguei numa tesoura e comecei a levantar as pontinhas para fingir que a ferida estava aberta. E depois peguei numa paleta de tintas faciais e utilizei o tom roxo. E utilizei também uma sombra da NYX Lilás para matificar o produto que tinha colocado.
Depois utilizei sombras para criar alguma dimensão e contorno na minha ferida. Em seguida, utilizei o eyeliner para criar como se fosse uma asa de borboleta. Utilizei eyeliner preto para fazer as riscas e eyeliner branco para fazer as pintinhas. E depois utilizei sangue falso com a ajuda de um cotonete e mais sombra para dar dimensão. E aqui é só esborratar a cara. Depois fiz exatamente a mesma coisa no meu ombro. Comecei por aplicar base e pó, depois por pintar a secção com tinta facial e posteriormente com sombra. Apliquei sangue falso com uma esponjinha e utilizei o eyeliner preto para criar as linhas pretas das asas da borboleta e o eyeliner branco para criar as pintinhas brancas. Depois utilizei sombra para dar dimensão, dei alguns pormenores, fiz alguns retoques, mais sangue falso, colei outra borboleta ali e pronto pessoal, espero muito que tenham gostado do vídeo. Até à próxima! Desejem-me sorte!